Vamos primeiramente assistir a cobertura realizada pelo blogueiro Frederico Suetti. Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Eu gravo essa manifestação às 14 horas e 56 minutos dessa segunda-feira, 10 de julho. Estamos aqui no auditório do Clube da Terceira Idade. Daqui a pouco vai começar a audiência pública sobre os rumos da água em Bom Jesus Tabapuana. Um público considerável aparece, estudantes, lideranças comunitárias. Isso é uma farsa, isso é manipulado para tentar entregar a água de Bom Jesus Tabapuana. É vergonhoso que não tenha um integrante do Poder Executivo, nem do Legislativo, sentado na mesa diretora, ou muito menos nenhum representante do SAE ou da SEDAI para contrapor o debate. Não, é um diálogo, não. É um monólogo isso aqui. É só um lado só que vai apresentar. Só vai ter um lado da moeda. Isso é ridículo. Conforme vocês acabaram de assistir, o argumento para se elaborar esse consórcio de municípios é que os municípios não têm condições de captar recursos e gerenciar a operação de saneamento, seja de água e de esgoto. Aí resolveram fazer um consórcio. Bem, os demais municípios eu não falo por eles. Bom Jesus Tabapuana, isso não existe. Bom Jesus já domina a técnica de captação, tratamento e distribuição de água desde a década de 90, onde construímos 9 estações através de parcerias com a FUNASA. Assim como temos várias estações de tratamento de esgoto que, apesar de não funcionar, foram financiadas pela FUNASA. Então, já começa com falácia essa audiência pública, com mentira. Outra mentira que eles estão dizendo é que o contrato prevê o não aumento de tarifas. Então, isso aqui é uma farsa. E agora eu vou mostrar o quebra-pau, né, na matéria, na cobertura realizada pelo Alan Gonçalves, que eu peguei lá no Facebook da Frente Popular contra a Privatização da SEDAI. Gente, tempo fechou, hein? O pau quebrou de quina. Audiência pública em Bom Jesus, as pessoas com ônibus alterados, as pessoas perderam a paciência, a população está se manifestando revoltada. Não agora, ok? Não, eu entendo a sua indignação, entendo, mas a atitude do senhor também não está certa, ok? Muita confusão. Cala a boca, você! Eu falo a hora que eu quiser, não você que não vai falar. Ah, moça, sai do caralho! Ele pode falar porque ele é vereador. Ele tá aqui, ó. Nós estamos pedindo para acabar com essa audiência, porque não é válida essa audiência. Tá aqui polícia, guarda municipal, querendo fazer pressão com a gente. A gente já tá pedindo para cancelar essa audiência. Ah, mas não bota a mão nele, não. Aê, galera, é isso aí. Estamos segurando o nosso companheiro ali. Aqui, ó. Tá tudo sendo filmado. Ele é representante nosso, tá? Ele é representante nosso. Ah, mas não bota a mão nele, não. Isso, não agora, ok? Não, eu entendo a sua indignação, entendo, mas a atitude do senhor também não está certa, ok? Segundo o presidente do Sindicerve de Bom Jesus Tabapuana, o companheiro Rogério Lima Araújo, o consenso que se chegou nessa reunião é que haverá uma outra audiência pública. Dessa vez, num horário em que a sociedade possa participar, que apesar de você ter ressaltado a grande participação popular, mas o horário é completamente inadequado. Não, se comparado às audiências públicas de Itaperuna, isso aí estava um Maracanã cheio. Porque aqui em Itaperuna ninguém vai à audiência pública e depois fica reclamando, como no caso do estacionamento rotativo. Quando começou a cobrar, gente, o que é isso? O que aconteceu? Foram 12 anos. Foram umas 5 audiências públicas, o povo não ia e depois ficou reclamando pela rua. É isso aí. Esse exemplo de Bom Jesus nós temos que seguir. Você tem que ir na audiência pública, tem que brigar na audiência pública, porque depois não adianta chiar. Mas prossiga, Frederico. Então são 2 pontos que são questionáveis nesse processo. Primeiro, a audiência pública não foi realizada nem pelo Executivo, nem pelo Legislativo
de Bom Jesus Itabapoana. Não teve o princípio da publicidade cumprido. Foi um consórcio que divulgou em seu site, o SIDENF, o edital de convocação para essa audiência pública. Ao mesmo tempo que compartilhava uma arte de um convite com o mesmo dia, mesmo horário da audiência em locais diferentes. Um é na Câmara e o outro no Salão do Clube da Terceira Idade. Pois bem, a Prefeitura vê nesse assunto ganhar corpo ao longo da semana. No dia 7 de julho, numa sexta-feira passada, tivemos a reunião promovida pelos dois sindicatos, o Sindicerv de Bom Jesus e o Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI, para apontar e mostrar para a sociedade os danos que seriam como consequência dessa privatização. E no momento que estavam transcorrendo essa reunião, numa sexta-feira à noite, por volta das 20 horas, a Prefeitura publica no seu site oficial o convite para audiência pública. 72 horas antes, ou menos, né, porque foi na sexta-feira, às 20 horas, que publicou o convite para audiência pública, que seria realizado como foi na segunda-feira, dia 10, às 15 horas. Portanto, a questão da participação da sociedade não foi vedada por essa orquestração toda envolvendo essa audiência. E o próprio formato da audiência não pode se dizer que aquilo é uma audiência pública, porque a audiência pública pressupõe ouvir a opinião do público. E a sociedade não pode opinar. Eles permitiram que os participantes se inscrevessem para fazer perguntas. E ainda assim, com um edital cheio de regras, divulgado em cima da hora, o regimento, que não estava divulgado no edital com antecedência, então não permitiu à sociedade participar de fato. Não foi um diálogo, foi um monólogo. E outro ponto, esse é o mais sério de todos. O estudo que eles apresentaram, eu afirmo categoricamente, ele não cumpre com a meta estabelecida pelo novo marco do saneamento. O estudo foi feito completamente à revelia de aproximadamente 10% a 15% da população de Bom Jesus. Ou seja, o novo marco do saneamento, ele determina como meta, até 2032, 90% da população tendo acesso à água tratada, 99% da população com acesso à água tratada e 95% com esgoto tratado. Eles só fizeram estudo em cima das comunidades que são atendidas atualmente, seja pelo SAAI, que é municipal, uma autarquia municipal, ou pela SEDAI. Porque é bom esclarecer que aqui não é só a privatização da SEDAI, é a privatização do sistema todo, que envolve a SEDAI estadual e o SAAI municipal. A autarquia municipal atende a 30% da população de Bom Jesus nos distritos. Sendo que os distritos, eles são compostos por núcleos urbanos, esses atendidos pelo SAAI, e povoados em suas sub-regiões no entorno. Esses não têm atendimento algum, seja do SAAI ou SEDAI. Eles captam água para beber das nascentes, nas propriedades onde moram, e usam fossa para destinar o esgoto. E não são poucas as sub-regiões. E a situação de Bom Jesus, ela se parece muito com a situação de Itaperuna. Como você disse, Bom Jesus domina essa questão da captação, tratamento e abastecimento de água. É o mesmo caso de Itaperuna, que também nos anos 90 teve um investimento muito grande na captação e no tratamento de água. O que faltava a Itaperuna era um novo reservatório para armazenar a grande quantidade de água que se produz e que se perde em Itaperuna, que é justamente esse reservatório no alto da Vinhosa para 4 milhões de litros d'água, que está com 90% da obra pronta. Foi paralisada quando, da época do impeachment da Dilma, o Temer entrou e paralisou todas as obras do PAC. E a nossa obra aqui da água estava dentro do PAC. A mesma coisa acontece com a captação de esgoto. Toda a malha foi trocada, a malha para a captação do esgoto de Itaperuna foi implantada, mas veio o Temer e parou a obra. Quem comprar a SEDAI de Itaperuna vai ganhar tudo pronto. Nós fomos pegos de surpresa. Eu, por exemplo, como imprensa de Bom Jesus, não tinha essa ciência. Eu fui ter essa ciência 72 horas com antecedência. É doido, que isso? Foi 72 horas que eu vi que a matéria foi publicada no site da Prefeitura com informação de audiência pública. Portanto, eu tive que questionar que audiência pública é essa?
Eu não sabia dessa audiência pública. Eu não sabia que existia um processo. Eu não sabia. E eu acho que toda a população de Bom Jesus foi pega de surpresa. Porque ninguém sabia o andamento desse processo, em que pé que estava e que já estava pronta até mesmo uma audiência pública. Olha só, é o tipo de audiência que você não pode se limitar a divulgar no site da prefeitura. Tem que estar em todas as emissoras de rádio, tem que estar em todos os sites, em todos os blogs, tem que anunciar na moto de propaganda, no carro de som, mandar moto, carro de som a todos os cantos e recantos do município. Né? Quando você faz uma audiência dessa em cima da hora e divulga mal, é porque você não está bem intencionado. É o que deixa transparecer. E também, Adilson, foi feita 2 audiências públicas. Assim, não foi 2 audiências. Primeiro, porque haveria uma reunião na Câmara contra esse movimento do SIDENF. E isso aconteceu na sexta-feira. E logo depois, na segunda... A Câmara dos Vereadores é contra essa privatização também? Adilson, na reunião que eu tomei conhecimento da Câmara, se tiver ali, foi 3 vereadores ou 2 no máximo. O Frederico pode dar melhor essa informação. 3 vereadores... 2 a 3 vereadores contra a privatização. Que estiveram na audiência na Câmara Municipal. Então a grande maioria da Câmara... reunião. A grande maioria da Câmara... Não se manifestaram. Não se manifestaram. Não se manifestaram. 2 ou 3 são contra, o resto ainda não falou nada. Não se manifestaram. E nessa audiência, Aldício, que teve, que inclusive tem um vídeo do vereador Marcelinho, era justamente essa questão do estudo. O Marcelinho, vendo eles mostrarem o estudo que eles teriam feito da situação da água no município de Bom Jesus Tabapuana, queria fazer o uso das falas para questionar e apontar. Isso não está condizendo com a realidade. Esse estudo não está de acordo com a realidade do município de Bom Jesus Tabapuana. Foi aonde deu aquele tumulto, deu aquela confusão. E tem mais, Adilson. Eu estava bem próximo ali, não sei, o telefone também foram várias pessoas falando, tinha um locutor que estava apresentando a cerimônia lá do SINDENF, e talvez isso foi cortado na hora da transmissão do áudio. Mas um dos guardas queria dar voz de prisão ao vereador Marcelo. Olha só. Queria dar voz de prisão ao vereador Marcelo Vieira e também a um sindicalista que estava ali. Primeiro, com todo respeito ao colega, a população de Bom Jesus não foi pega de surpresa. Esse assunto ele já tinha vindo à tona em 2021. Sim. Em 2021, a vereadora Luciara Mil enviou um ofício ao executivo, indagando ao prefeito se ele já havia tomado uma posição sobre a privatização ou não da água de Bom Jesus. Isso em abril de 2021. O prefeito responde que não tinha posição tomada. Em agosto de 2021, a vereadora Luciara, que era então presidente da Câmara, pegou o prefeito e levou na Casa Civil do governo do Estado, do Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro, e ali ficou selado o acordo para o prefeito privatizar a água. Isso ela postou nas redes sociais dela, festejando. Isso foi colocado nas redes sociais dela. Aí começou a polêmica, porque eu polemizei o assunto. Polemizei ao ponto de o prefeito, em outubro, ele gravou um vídeo justificando a privatização, de que teria que fazer 300 milhões em obras e o município não teria condições de fazer esse investimento. O prefeito falou isso em vídeo, em outubro de 2021. Só que não caiu, não encolou, e a sociedade continuou pressionando. Os vereadores não estavam participando disso, isso estava acontecendo tudo à revelia dos vereadores, até que, no final de 2021 ou no começo de 2022, o prefeito pediu a retirada de Bom Jesus Tabapuana do bloco de privatização, porque em novembro de 2021 foi feita a venda de um bloco, se eu não me engano, o bloco B, no qual Bom Jesus estava inserido. E aquilo agitou a cidade inteira. O primeiro a anunciar que Bom Jesus tinha sido vendido num bloco de privatização da SEDAI 21 foi o saudoso Jair da Penha. E eu repercuti muito em cima disso. E como estava virando para o ano 2022, ano eleitoral, para não comprometer o processo eleitoral de Bom Jesus, o prefeito pediu a retirada de Bom Jesus de Tabapuana do bloco que foi privatizado. E ficou sem definição até o presente momento. Ano passado, no final de 2022, o TCU começou a penalizar Bom Jesus de Tabapuana, o Tribunal de Contas da União, por Bom Jesus ainda não ter tomado uma posição a respeito do novo marco do saneamento.
Então, não há o que se falar que a população foi pega de surpresa. Esse processo iniciou em 21, foi suspenso por conta das eleições, para não desgastar os parceiros do Cláudio Castro aqui em Bom Jesus de Itabapuana, e foi retomado agora. A reunião que o Alan Gonçalves falou, que ocorreu no dia 7, ela foi fruto da reação das partes envolvidas pelo fato de eu ter noticiado no dia 30 de junho essa audiência pública. Porque o CIDEF publicou no site deles, no dia 23 de junho, o edital com audiência pública. E no dia 30 eu tive ciência disso e repercuti. 30 de junho. Tanto que no dia 7 teve essa reunião. A reunião foi decidida no dia 3. Ela teve os dias 4, 5 e 6 de divulgação. Então, portanto, não há o que se falar sobre isso aí, isso é um assunto novo. O que acontece em Bom Jesus é mais ou menos o que acontece aqui em Itaperuna, né? As pessoas ouvem falar das audiências públicas, de que está por acontecer alguma coisa, mas não dão muita atenção. Aí um belo dia, aquilo acontece. Ô Adilson, e só concluindo só rapidinho, é que quando eu disse que a população foi pega de surpresa, é que pela página da prefeitura ter divulgado essa audiência com 3 dias de antecedência. Mas o que o Frederico está dizendo é que já vem se falando já vem se falando. Essa privatização. Foi colocado assim, em cima da hora que foi colocado no site da prefeitura essa informação. Elinho, o que aconteceu lá, rapaz? Eu vi o guarda municipal agarrando você, puxando você. Eu soube, inclusive, que ele queria te prender. O que você fez para um guarda municipal te agarrar daquele jeito e falar em te prender, querer te prender? Então, Adilson, é muito bom esse momento democrático pelo qual nós estamos vivendo. Eu lamento muito o episódio ocorrido lá em Bom Jesus. Primeiro quero dizer a todos que assistem, que nos ouvem nesse momento, nós, enquanto sindicato, nós somos um sindicato cidadão, um sindicato que defende os interesses não só dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também da sociedade de um modo geral. E nós entendemos que a questão da água, em especial, né, do nosso tão sofrido Rio Itabapuana, nós não devemos permitir com que esse manancial tão importante seja explorado pelo setor privado. Eu tenho muito respeito pela iniciativa privada, mas não dá para se trabalhar um serviço de monopólio natural, que é a questão da água, entregar na mão daqueles que têm por objetivo de obter o lucro. O Estado tem a obrigação e dever de cuidar da saúde da população. E água é saúde, água tem que ser um direito de todos. E o que nós estamos vendo no estado do Rio de Janeiro, a gente acompanha passo a passo, você sabe, outros companheiros sabem da minha política, eu acompanho a política de saneamento no Brasil como um todo, falei já algumas vezes na região aí, da política que deu errada em alguns países da Europa, daqui da América do Sul, e a gente vê acontecendo no Brasil hoje, que a privatização que se deu da distribuição da água no Rio de Janeiro não teve outro motivo senão concentrar renda cada vez mais nas mãos de uma minoria. O saneamento que era distribuído pelo Estado hoje está sendo distribuído por empresas privadas. E saiu agora publicado, é tão bom o negócio que saiu agora publicado, uma das empresas já obteve um balanço da ordem de 4 bilhões de reais. Então, os olhos, né, dessas pessoas, desses gananciosos, estão muito voltados para essa intenção. E eu lamento muito, porque quando a gente vai a Bom Jesus, que a gente quer participar de uma audiência, eu represento trabalhadores e trabalhadoras, mas represento o interesse coletivo da sociedade. E ser recebido na cidade da forma que nós fomos, numa audiência pública, onde as pessoas podem falar 4 horas e a gente não pode abrir a boca. Que democracia é essa? E aí eu me dirigi a quem estava conduzindo a audiência pública e pedi a palavra para que a gente pudesse, pelo menos, manifestar o que a população está dizendo. Nós trabalhamos com pesquisa, nós trabalhamos com vários setores da sociedade, ouvindo a sociedade, e se hoje saiu aí uma pesquisa feita por alguns companheiros, 92%, 96% da população já chega a 97%. Já está em 98%, Adil, já está em 98%. Já está em 98%. 98% da população de Bom Jesus está dizendo que não quer
que a água seja vendida como produto de negócio, né? Então, assim, às vezes nos chamam de corporativista. É mentira de quem fala isso. O prefeito de Bom Jesus deveria ter a coragem, de fazer realmente a consulta pública. Ir de bairro em bairro, como se já fez em várias cidades do Brasil. Tem o exemplo do orçamento participativo. Será que ele, em respeito à população de Bom Jesus, não poderia sair de bairro em bairro perguntando, é isso mesmo? E a gente, Adilson, não vai aí só para fazer crítica ao prefeito. A gente vai aí para apresentar a alternativa. E você, quem está nos ouvindo, sabe muito bem, o atual governador do estado, quando vendeu aquelas 4 partes da companhia estadual, tiraram lá do BNDES 24 bilhões de reais. Então, hoje, se o governo do estado está operando o sistema em Bom Jesus, e se a lei prevê que tem que universalizar até 2033, esse governador não vai estar mais aí, né? E se tem todo esse dinheiro que o estado pegou, de 23 bilhões de reais, universalizar Bom Jesus, basta vontade política. O governador, da mesma forma que o governador foi aí pedir voto, poderia pegar a companhia estadual hoje, que é a companhia SEDAI, resolver o problema de água, que é apenas em torno de 4 a 5% da população que não é abastecida por água diretamente em algumas comunidades, em alguns distritos, resolveu implantar o sistema de esgoto, estava universalizado antes de 2033. Agora, falta vontade política. O prefeito tem que criar coragem, bater na porta do governador, da mesma forma que o governador foi pedir voto, ele tem que ir lá agora dizer assim: governador, eu quero universalizar o saneamento, sem que seja preciso privatizar o saneamento. Então, assim, eu lamento muito o episódio ocorrido aí. Não foi da nossa parte nenhum tipo de agressividade. Realmente teve aí uns posicionamentos um tanto quanto estranhos de algumas pessoas que parece que eram pau mandado, certamente de alguém que tinha interesse na privatização, querendo nos intimidar. Não vai nos intimidar, nós vamos quantas vezes for necessário aí em Bom Jesus, para falar ao povo de Bom Jesus, para não permitir com que esse produto tão importante à nossa vida, que é a água, esteja na mão da iniciativa privada. Então, Adilson, da nossa parte, nós queremos apresentar uma alternativa. Eu estive no Rio de Janeiro essa semana, estou voltando novamente, vou dizer aqui no ar, né? Estou com uma audiência marcada no Rio de Janeiro na quinta-feira com prefeitos aqui da região para conversar e mostrar o caminho pelo qual eles devem seguir. Nós estamos dialogando e conversando. A questão do consórcio do CIDEF, que é coordenado pela prefeita de Quissamã, você não pode comparar nunca uma prefeitura de Quissamã que recebe de royalties 700 milhões de reais por ano, se comparado a Bom Jesus, que o orçamento de Bom Jesus é muito estreito para qualquer coisa nesse nível. Então, o que nós queremos é dizer para a prefeita de Quissamã, que é a presidente do CIDEF, né, para o secretário executivo do CIDEF, o seu Vinícius, dizer para a advogada doutora Fernanda que o povo de Bom Jesus, nós vamos mostrar essa pesquisa para ela. Todas as audiências nós temos ido cordialmente, elegantemente, que sempre foi a nossa postura, quem nos conhece sabe disso. Nós respeitamos e exigimos respeito com a gente. Então vamos continuar firme contra a privatização da água. A água é do povo do estado do Rio de Janeiro, é do povo de Bom Jesus e não deve ser colocada nas mãos da iniciativa privada. Só para relatar, Miracema, São Fidélis, Itaocara, eu estou dizendo as cidades da região aí, têm sido muito penalizadas. As tarifas de água sobem muito, chega junto às tarifas de água a questão do esgotamento sanitário, e aí dobra o valor da tarifa. Para a nossa região, que a gente ainda temos uma desempregabilidade muito grande, as famílias não conseguem fazer com que realmente a energia cara, a água muito cara, possa realmente cobrir essas despesas. E a iniciativa privada faz o quê? Se você não paga, vai lá e corta. Onde é que está o aspecto social da água? Para quem entende da água como nós, ninguém vive sem beber água. Então, não a privatização da água em Bom Jesus, continuaremos firme na luta. Pode estar certo disso, vocês aí da região noroeste, conte com o nosso sindicato está com as portas abertas para defender os interesses coletivos da sociedade. Valeu, Vender a água é vender a vida, não a privatização da água. Adilson, forte abraço a você e a todos que estão com você aí no estúdio
e àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Um abraço. Um abraço.